livro de Números, lá no comecinho da palavra do Senhor, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números. Livro de Números, vamos começar no capítulo 20 e vamos no versículo 14, tá bom? Números, capítulo 20, vamos no versículo 14. Hoje eu estava estudando e escrevendo algumas coisas. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, você sabe quantos dias falta para acabar o ano? Falta pouco. Porque parece que depois que passa setembro, e setembro praticamente já foi, passa muito rápido, né? Vem outubro, novembro, dezembro, até falam que quando chegam os meses do Bro, né? Setembro, outubro, novembro, corre. Então falta quase 100 dias, né? 99 dias para o encerramento do ano. E nesse ano, eu tenho recebido algumas palavras do Senhor, e Deus tem falado comigo muito sobre a vida de Moisés, sobre o povo romper. E se você tem percebido, eu tenho, acho que é a quarta ou quinta mensagem que eu venho pregar sobre a caminhada, o êxodo, a ida à terra prometida. Porque às vezes nós estamos paralisados no mesmo lugar. E isso é terrível. Quando você percebe que você está anos, dias paralisado e você não consegue prosseguir, não consegue ir adiante, a vida ficou uma rotina que parece que, sabe, nada dá certo. Aí os sonhos, os planos vão se frustrando, os objetivos eu já não tenho mais, e parece que acaba você entrando num esquema de autodestruição, apenas esperando o fim, a morte, porque já não tem mais objetivo. E esse é um grande problema da nossa geração, é quando perdemos esse objetivo, sabe, aquele fogo dentro de nós, de falar, não, existe algo novo, existe algo do Senhor na minha vida. Deus, Ele tem o plano dEle, mas Ele convida você a participar desse plano, Ele não impõe você nesse plano. Então, Deus, Ele tem um plano perfeito para nós, mas Ele não impõe esse plano para nós. Ele convida a nossa vida, Ele convida você a participar desse plano. Como nesse texto que eu vou ler para vocês, e vocês vão entender sobre esse tema de estar paralisado, sobre um ponto que você paralisou e você não conseguiu nem ir para frente nem para trás. E o povo de Israel ficou paralisado, mas um dia eles romperam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, se a nossa mentalidade de deserto, se a nossa mentalidade de filhos de escravos ser mudada, entendermos que temos um Deus que é Pai, temos um Deus que nos libertou da escravidão do Egito, que nos sustenta no meio do deserto e que tem uma nova terra, tem algo novo, você vai viver esse novo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ser alguém falar, nossa, mas eu já estou com a idade avançada, esse ano já correu, já perdi a oportunidade. Como eu disse, 100 dias, quase 100 dias para acabar o ano, mas eu tenho certeza que 1000 anos, ou um dia, para Deus é a mesma coisa. Pode ser que você pode se sentir, eu estou tão atrasado para alcançar, mas Samuel, ele começou o ministério com 8 anos de idade, Moisés iniciou com 80, então de 8 a 80, para Deus é a mesma coisa, não existe limitação de tempo para Deus, aleluia. Deus é um Deus atemporal, Ele está no seu presente,
no seu passado, no seu futuro. O tempo não limita Deus, aleluia. O tempo nos frustra. Sabe, quando eu sinto assim, nossa, não vai dar certo. Ou quando você vê algo que, será que vai dar tempo? Acaba criando uma ansiedade. Mas creia que existe um Deus que é além do tempo e pode transformar essa situação no nome de Jesus. Encontraram o livro de Números, capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, sabe todos os trabalhos que nos sobreveio. Ele está falando, você sabe tudo que Israel passou lá no Egito. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, não vamos beber água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, o Edom lhe disse: não vai passar por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se meu gado beber das tuas águas, eu darei o preço, eu vou pagar pela água. Sem fazer outra coisa, deixa somente eu passar a pé. Porém ele disse: não passarás. Então Edom saiu ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom de deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Aleluia. É um trecho aqui que eles estão iniciando a sua caminhada do Egito para a terra prometida. E eles já estavam ali andando ali há cerca de quase 2 anos. E o povo de Israel se encontra em um lugar chamado Cádiz. Em outras traduções, em outras passagens vai falar Cádiz Barneia, que vai acontecer vários eventos nesse lugar. E nesse lugar de Cádiz é um ponto de início, é o ponto de partida, é o start para ir à terra prometida. Até aqui eles tiveram várias experiências, mas agora Deus está apontando e falando: você vai daqui de Cádiz, é seu ponto zero, para o grande objetivo da sua vida, que é a terra prometida. É o ponto zero. Então toda vez que eu falar Cádiz Barneia, toda vez que eu citar Cádiz, está falando do seu ponto de início, é onde você vai começar. Então eles recebem essa palavra do Senhor, e Deus fala: vai, e vai conquistar essa terra, e vai acontecer vários eventos, e no meio desse caminho aqui, de Cádiz, terra prometida, no meio aqui tem um lugar, que eles vão querer passar, e você que acompanhou a mensagem comigo, vai vir um rei chamado Edom, que vai falar: por aqui, você não passa, você não passa por aqui, você não passa pela minha terra. E Moisés tenta negociar com ele, ele fala: eu vou passar por aí, eu não vou comer uma uva, eu não vou mexer em nada, eu não vou nem olhar para o lado, eu não vou nem beber água. Se por acaso meus gados, se por acaso os animais beber um pouquinho de água, eu pago para você, mas deixa eu passar.
o rei de Edom olha para ele e fala: não, por aqui você não passa. Se eu estou achando que vai ser fácil essa caminhada, eu estou enganado. Mas tem alguns detalhes nessa história que a gente não percebeu. No começo do capítulo 20, como que Moisés chama o rei daquele lugar, o Edom? Moisés começa: mandou mensageiro ao rei de Edom dizendo: assim diz o teu irmão Israel. Espera aí, por que Moisés está chamando esse rei, que muito mal, não quer nem deixar passar por aquele lugar, e ainda mais ele faz uma ameaça? Quando Moisés insiste, ele pega todo o exército, coloca na porta da entrada, fala, com espada, um monte de gente, fala: passa aqui se eu não mato vocês. Mas Moisés olha para ele e fala: você é meu irmão, deixa eu passar por aí. Ele fala: não passo, se passar eu morro. Porque essa história de o povo de Israel e Edom começa muito antes, e a gente tem que entender a nossa origem para poder chegar ao nosso objetivo. Se você quiser ler comigo Gênesis capítulo 25, versículo 29, e você vai entender aonde eu quero chegar. Vai dizer assim, Gênesis capítulo 25, versículo 29. E Jacó, o nome de Jacó vai ser mudado depois. Qual que vai ser o nome de Jacó? Israel. Jacó cozera um guisado, e veio, quem que é Esaú? O irmão dele. E veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E diz Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. E por isso se chamou o seu nome de... já entendeu por que Moisés chamou ele de irmão? Qual é a origem do povo de Israel? Jacó. Qual é a origem do povo lá que estava com Edom? Esaú. Então quando Moisés viu aquela situação, ele falou: nós temos uma origem, o nosso pai Isaac, nosso pai Abraão, nós temos o mesmo sangue, deixa eu passar. E Edom olha para ele e fala: você pode ser irmão, você pode ser primo, você pode ser parente, você pode ser o que for, mas por aqui você não passa. Quando a gente começa a entender isso, que eu preciso apenas confiar no Senhor, é Ele que vai fazer, e que o mal pode me atacar de qualquer lado, eu começo a entender que eu dependo do Senhor. Edom, ele tem todas as características de Esaú, um homem mau, um homem que ele quer pegar a força, que quer trocar o fácil, que quer pegar a recompensa por algo fácil. Esaú perdeu a sua maior bênção pelo quê? Um pedaço de carne. Por um pedaço de carne, Esaú trocou a bênção da primogenitura. E o povo de Israel, ele está vindo com agora a bênção de Jacó, a bênção de Israel. E eles falam: Edom não está querendo deixar eu passar, Edom não está querendo deixar eu alcançar o meu objetivo, mas Edom não fica no meu caminho. Se Edom não está querendo deixar eu passar, eu vou dar a volta. Sabe de pessoa que é persistente? A pessoa fala: ele não deixa eu passar, eu não posso passar, o caminho é mais longo, mas eu dou a volta, mas que eu chego no meu objetivo, eu vou chegar no nome de Jesus. Essa é a mentalidade de Moisés, essa é a mentalidade de Israel. Mas olha só o que vai acontecer, um capítulo depois, vamos voltar lá no Números, livro de Números, capítulo 21, versículo 4, eles vão dar a volta. Então partiram do monte de Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, vão dar a volta. Olha só o que vai acontecer. Porém a alma do povo, o que aconteceu? Eles tinham uma boa prática, uma boa intenção de dar a volta? Tinham. Vou dar a volta. Mas quando ele começou a dar a volta, começou a vir a canseira,
começou a vir o desânimo, começou a vir o pensamento, falar, ai, era tão fácil passar pelo meio, era tão fácil ter ali, tentar negociar com Edom, era tão mais fácil ter ficado lá no deserto, era tão mais fácil ir lá para o Egito, comer pepino, e começou a reclamar por causa que o cansaço, por causa que o desânimo, por causa de toda essa angústia da distância, do esforço, fez eles começar a desanimar. Cuidado, quando Edom fechar uma porta, e eu começar a fazer esse caminho, porque eu confio no Senhor, cuidado que o cansaço não mude a sua mentalidade. O que nós mais vemos é uma geração cansada. Nós acordamos cedo, trabalhamos, correria, estamos cansados para tudo, estamos cansados para ir na igreja, estamos cansados para orar, estamos cansados para ler a Bíblia, e esse cansaço, essa angústia está tirando a gente daquele alvo que é a terra prometida, daquele alvo que Deus prometeu para nossas vidas. Edom não deixou passar, mas com a mesma força, com a mesma vontade que eu comecei essa volta, essa mesma força vai me levar até o fim. Eu não posso deixar o cansaço mudar a minha vida, eu não posso deixar o desânimo mudar isso. E pode ver, e você pode pensar em si mesmo, quantas vezes você desistiu porque começou a ficar um pouco mais difícil, quantas vezes eu parei porque começou a ficar mais pesado, porque eu desanimei, porque o Edom falou que não passa por aqui. E olha o que o povo de Israel vai fazer, olha que ponto vai chegar. Versículo 4, vamos de novo. Então partiram do monte de Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus, olha que ponto, e contra Moisés: por que me fez subir do Egito, para que eu morra nesse deserto? Pois aqui não tem pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Lembra lá, como eu disse no começo da história, Esaú perdeu a bênção por causa do quê? Do cansaço, e trocou por uma comida. O povo de Israel, o que está fazendo agora? Cansado, e está reclamando do quê? Da comida. A gente olha muitas vezes o mundo e fala assim, olha quanta coisa o mundo tem, quantas falhas o mundo tem, olha essa nova geração, olha tudo que está acontecendo, e achando que está muito melhor que o Edom, achando que está muito melhor que o Esaú. Mas o povo de Israel estava indo pelo mesmo caminho, fazendo a mesma coisa que Esaú tinha feito. Um cansaço tirando um objetivo, e trocando tudo aquilo que Deus estava dando por um prato de comida. Qual é os meus valores? Qual é a verdadeira, o que é o meu princípio? O que é de valor na minha vida? Se você pensar, todo dia, de manhã o Senhor fazia chover pão, o maná. Eles tinham que sair apenas colher e comer aquele pão, sabe, sem plantar, sem regar. O Senhor fazia descer, e todo dia o Senhor mandava uma medida para eles. Agora aquilo que Deus mandava todos os dias com amor para eles, eles estavam olhando e falavam, que pão vil, estou enfadado daquilo que Deus está me dando. O cansaço, quando eu entro nesse momento de angústia, é um perigo. Vocês estão me entendendo? O perigo que é, quando a pessoa começa a falar, nossa, eu estou tão desanimado com tal situação, eu estou tão cansado hoje para ir na igreja. Quando eu chego para alguns jovens, sempre eu pego no pé deles, com muito amor, eu falo, por que você não foi na igreja hoje? Ah, eu não fui porque eu estava meio cansado. Ah, eu não fui hoje, eu estou meio desanimado. Isso dói meu coração. Não estou falando que é obrigado ir todo dia, não. Eu estou falando que um cansaço pequenininho pode fazer você sair daquela promessa que o Senhor tem te prometido. Porque olha o perigo que vai chegar. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo
serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Muita gente parou ali no caminho de Edom, na volta. Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. O reconhecimento: havemos pecado, Moisés, porquanto temos falado contra o Senhor, contra Deus e contra você, Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aleluia. Por mais que está naquela situação de morte, quando eles falaram: nós pecamos, o Senhor vai dar uma solução. Por mais que eu estou preso em Cádiz, por mais que eu estou preso nessa situação e não estou conseguindo dar essa volta para chegar no meu objetivo, por mais que eu tenha pecado, por mais que eu tenha chegado no fundo do poço, ainda o Senhor tem um plano de salvação na nossa vida. Vamos lá, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, pôs sobre uma haste, e eis que era, mordendo a serpente, alguém olhava para a serpente de metal, e ficava vivo. Ainda há uma solução, ainda há uma solução para os desobedientes como eu. Ainda há uma solução para aqueles que estão cansados, talvez como eu. Ainda há uma solução. Você só precisa começar a olhar para o lugar correto. Aleluia. O olhar deles só estavam no caminho longo, no caminho pesado, no calor. E que calor que estamos vivendo. 39 graus hoje bateu. E a gente vai desanimando, dando moleza, e nada começa a ficar bom. Mas se eu começar a tirar meu olho desse problema, nesse olho da dificuldade, e começar a olhar para aquilo que Deus enviou, a minha vida vai começar a ser curado. E olha só, aquilo que o pecado deles gerou, porque o pecado deles gerou serpente, certo? Eles reclamaram, falaram contra Deus, falaram contra Moisés, e aquele pecado gerou serpente. E a solução para isso era olhar para uma serpente de metal. Olha que interessante. O pecado gerou serpente, e a solução era olhar para uma serpente. E isso tem tudo a ver, é um apontamento para João 3,16. O nosso pecado, o nosso erro, gerou a cruz de Cristo, mas a nossa salvação é olhar para essa cruz. Aleluia, aleluia. O nosso pecado gerou a morte de Cristo, mas a minha salvação é olhar para o sacrifício de Cristo. Aleluia. Então comece a mudar essa mentalidade. Eu não estou falando que agora a gente, a partir de hoje, nunca mais vai se sentir cansado, nunca mais vai se sentir desanimado. Talvez agora nunca mais, não. Talvez amanhã, à tarde, a gente já deu uma desanimada. Talvez amanhã, talvez durante a semana, talvez eu sinta o cansaço de novo de dar essa volta. Talvez eu sinta de novo. Mas nesse lugar, nesse cansaço, nesse lugar que começar o desânimo, começar a bater na porta do meu coração, eu vou falar: eu tenho um lugar para olhar. Eu tenho um lugar para olhar. E por quê? Olhando para Ele fomos iluminados. Aleluia. O Senhor não vai nos deixar paralisados em Cádiz. Eles vão ficar 38 anos paralisados nesse lugar. Sabe o que é 38 anos? É uma vida.
Eles ficaram 38 anos paralisados nesse lugar. Mas no mesmo Cádiz, nesse mesmo lugar, Cádiz Barneia, Deus vai levantar uma nova geração, que está falando de uma nova mentalidade, que não é mais uma mentalidade de escravo, porque foi em Cádiz mesmo que aconteceu os 12 espias. Lembra dos 12 espias? 10 olhava para a terra prometida e via gigante, problema. Somos como os gafanhotos, tem os filhos de Amaleque, tem problema, tem dificuldade. Mas o mesmo Gades, que tinha 10 falando de problema, tinha 2 falando: o Senhor vai me dar essa terra, aleluia. Você viu que não é o lugar? No mesmo Cádiz Barneia, onde 10 desanimava, 2 olhavam e falavam: aqui é o lugar que o Senhor vai nos dar vitória. Esse ponto de início é onde o Senhor vai nos levar a vitória, nos dar a terra que nós sonhamos, aleluia. Para onde eu vou olhar? Para onde eu vou olhar? Para onde vai estar quando o cansaço vir, quando o desânimo vir? E um dos versículos que mais mexe comigo é aquele que fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aleluia. Jesus está falando: não olhe para o caminho longo, não olhe para essa dificuldade, olhe para Cristo. Ele tem o descanso que nós precisamos, Ele tem essa força que precisamos para continuar caminhando. Se eu começar a olhar para o meu desânimo, se eu começar a olhar para o cansaço, para a pressão desse mundo, eu vou ficar no caminho. Porque mesmo em Cádiz Barneia, sabe o que aconteceu também? As águas de Meribá. Lembra que tinha uma rocha? E Deus fala: Moisés, agora você vai falar. O que Moisés faz? O pastor Daniel falou sobre isso quinta-feira. Moisés vai e bate na rocha. Cádiz Barneia foi o ponto inicial, onde Josué falou e Caleb falou: vamos entrar. Mas também foi aonde Deus falou: Moisés, você não entra. Entende? Eu posso hoje olhar essa palavra, ouvir essa palavra e continuar desanimado e não entrar. Mas eu posso falar: Senhor, eu quero olhar para Ti, Senhor, porque nada mais me basta. Nada mais, eu preciso de nada mais. Eu não preciso de mais nada. Se eu olhar para Ti, eu vou conseguir chegar nesse objetivo. Entende a diferença? Josué e Caleb tiveram ali um start para chegar à terra prometida. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para falar de alguém, não. Eu não sei quanto tempo vocês estão paralisados, quanto tempo eu estou paralisado em Cádiz Barneia, estou paralisado nesse lugar. Mas se eu mudar o meu olhar hoje e começar a olhar para Cristo, eu vou chegar nesse objetivo, aleluia. Aleluia. Vai dizer assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, aleluia. Nós só precisamos disso. Nós só precisamos disso, é mudar o nosso olhar. É no dia mais cansado, mais desanimador, mais triste, eu não olhar mais para o problema, mas olhar por aquele que foi levantado. Olhar para Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Eu preciso disso, é olhar para Cristo. Eu preciso olhar para Cristo, aleluia. Ele foi levantado. O meu pecado gerou a morte, e isso é inevitável. O pecado dele gerou a serpente, o meu pecado gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Gerou a morte de Cristo, mas essa morte é o que eu vou olhar, é o que eu vou crer, é o que eu vou viver,
é a minha força. Esse Jesus é o que vai me fazer levantar e chegar a esse objetivo. Não precisamos de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um atalho de Edom. Porque se fosse o atalho, eles iam reclamar do mesmo jeito. Não é o atalho, não é o lugar quente ou frio, é para onde você está olhando, é para onde você olha. O problema nunca foi o Edom que não deixou passar, o problema era a mentalidade dele olhando para o deserto. Deus dava tudo para ele, uma sombra gostosa, uma água fresquinha, um maná delicioso, mas eles olhavam para o caminho, olhavam para a tristeza, a angústia. Mas Josué e Caleb sempre olhou para o objetivo que Deus tinha preparado. Aleluia. Mude o seu olhar, mude o seu olhar, aleluia. Comece a pensar nisso, porque eu posso ficar do jeito que eu sou, e muita gente ficou do jeito que era, ficou lá quase 40 anos e morreu no deserto. É uma forma de viver. Eu posso ficar aqui mais 60 anos, 80 anos, 200 anos, querendo ser o Tiago, e eu fico, Deus não vai me obrigar a sair de Cades Barneia, mas eu posso parar, mudar minha mentalidade e falar: Jesus, eu só quero olhar para Ti, Jesus. No dia que eu estou cansado, eu quero olhar para Ti. No dia que eu estou muito feliz, eu quero olhar para Ti, Jesus. No dia que eu estiver triste, eu vou olhar para Ti, porque nada mais importa. É só o Senhor na nossa vida, aleluia. Se você quiser ficar de pé conosco.